Olá a todos que estão nos assistindo. Tenham uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre a implantação de vinhedos. Os acadêmicos são o Diego Sortoreto, o Rafael Bueno e o Wesley Gelitsky, que aqui vos falo. Na disciplina de fruticultura com o professor Paulo Bueno. Tudo inicia com o planejamento. A implantação de um vinhedo, a gente deve levar em consideração principalmente o planejamento, porque ele tem uma importância fundamental, né? Deve então se iniciar principalmente 3 anos antes do seu plantio, e você deve ter pré-requisitos já garantidos, como por exemplo a possibilidade de implantar o vinhedo em um local protegido de ventos frios, né? Se o local onde você for implantar seu vinhedo for frio, tem um inverno rigoroso, e também, por exemplo, ter um mercado próximo para que você consiga escoar a produção. Outro requisito é você saber a viabilidade econômica, então fazendo um estudo econômico do parreiral, né, identificando principalmente alguns requisitos, como o destino de produção, sabendo a comercialização, para onde que você vai mandar a tua produção final, né? Se vai ser para feiras, se vai ser para mercados, se vai ser para vinícolas. Você deve saber a finalidade do seu parreiral, né, do seu vinhedo. Se você vai usar para uva fina, né, de mesa, ou você vai fazer a produção para uva para ser utilizado em suco ou vinho, né? Se vai ser um vinho fino ou um vinho comum. Você também deve saber a contabilidade, ou seja, saber custo de produção versus a venda do seu produto, qual qualidade que você deseja ter, né? Ou qual o nível de qualidade que o mercado onde você está vai exigir. Ter cultivares de porta enxerto e copa, que no local onde você vai implantar o vinhedo tem uma garantia de adaptação tanto ao clima e ao solo. Quantidade, saber qual a quantidade que você vai produzir, né? E ver a área, sua área, se você vai conseguir produzir a quantidade que você deseja. Também no planejamento você tem que fazer a escolha da área, né? Então depois que você escolheu a finalidade que o teu vinhedo vai ter, né? Se ele vai ser para uva, vinho ou para uva de mesa mesmo, você deve escolher a área para instalação do vinhedo. Na escolha da área você vai entrar observando principalmente a topografia do terreno, né? Então você deve escolher preferencialmente áreas levemente inclinadas. Se forem solos planos, deve-se ter um cuidado aí mais excessivo com a drenagem do ambiente, visto que a uva não gosta de solos muito encharcados. Caso a topografia não seja plana, deve-se optar então por um terreno bem encosta, né? Evitando baixadas e topos de encosta. As baixadas principalmente pelo risco de geada, e o topo da encosta principalmente por uma incidência maior de ventos, tanto ventos fortes como ventos frios. Também deve-se evitar declividades muito acima de 20%, né? Porque começa a ter um custo de implantação mais caro, né? Começa a ter também a necessidade de você ter práticas conservacionistas com mais você deve usar as práticas conservacionistas mais rapidamente. Também você você vai ter uma dificuldade em fazer os tratos culturais, né, pela elevada declividade. Aqui nessa imagem da direita, vocês conseguem observar a posição ideal, né, de um vinhedo em função, variando a declividade, a exposição do sol e a incidência dos ventos, né, que os ventos polares, os ventos frios. Então você pode ver que os vinhedos geralmente ficam a meia encosta, né, evitando bolsas de ar frio, que seriam nas baixadas, e a bolsa de ar frio do topo da encosta aqui, por causa dos ventos.
Textura e profundidade de solo, então melhor solo para videira já é um solo um pouquinho mais argiloso, né? Tendo pouca argila e solos profundos, principalmente porque a videira não gosta de solo encharcado. Você deve ter disponibilidade e uma água de qualidade, né? Então você deve ter fonte de água próxima ao seu vinhedo, principalmente tendo uma boa qualidade. Também no planejamento você deve levar em conta a demanda hídrica da cultura da uva, que é de 600 a 900 mililitros por ciclo geralmente, porque caso não tenham chuvas suficientes durante esse período, você vai ter que usar a irrigação, então você tem que ter água disponível no momento que ela precisar. Também se deve levar em consideração o histórico da área, né? Então deve ser efetuado e avaliado, fazer uma análise da imediação do local que você vai implantar, né? Então evitando áreas próximas a locais com substâncias que sejam prejudiciais às mudas, né? Como esgotos, esterqueiros. Também evitar áreas com histórico de doenças, principalmente pérola da terra, fusariosa aí, que são as doenças que atacam muito a videira. Fazer análise, né, da água, que é um dos requisitos do planejamento, né? Ter uma água pura e de boa qualidade. E também fazer a análise química e física do solo, para você saber as recomendações posteriores de calcário, da adubação que você vai ter posteriormente. Também recomendo, se você fazer durante a implantação do vinhedo, fazer um mapa do vinhedo que você for fazer, né? Então, fazer um mapa aí, plano altimétrico, que vai permitir você ter um adequado planejamento da distribuição das estradas de circulação interna, né? Facilita você circular dentro do parreiral. Ali você vai ter também a localização das casas, dos galpões. Você vai ter um controle do local onde que possa ter erosão, né? Você pode ter um controle também da construção dos valos para drenagem, caso seja muito úmido o solo. Também se pode fazer a construção de açude para irrigação, né? Caso não tenha chuva suficiente. E também um local que se possa pegar água para fazer os tratamentos sanitários aí posteriormente. No preparo da área, então, que consiste em fazer diversas operações, né, tendo o principal intuito, então, melhorar o local onde você vai implantar o seu vinhedo, né. Pode ocorrer variações nas operações em função do histórico da área, do tipo de solo, das variações do clima, né. Então, o primeiro passo aí é você fazer o destocamento, e isso vai depender da situação do teu terreno, pois aonde você for implantar teu pomar aí, seu vinhedo, né, já poderia ter uma área aí com um pomar antigo, né, tanto de floresta cultivar, tanto de outros pomares, né, e caso seja derrubado e erradicado esse pomar, você deve destocar, né, pois isso vai facilitar os demais tratos culturais. Também fazer o uso da roçagem, né? Caso você não necessite fazer o destocamento, você vai começar a fazer essa prática, principalmente. Ali você vai eliminar a vegetação existente do local. Pode ser tanto de forma manual ou mecânica, aí você vai escolher conforme a disponibilidade de material que você vai ter, né? Evitar fazer a queima do material roçado, e você vai tirar o material mais grosseiro, né, como galhos de árvores e etc. E também temos o preparo da área, como a aração e gradagem. Então isso vai visar principalmente, né, a fazer a mobilização do solo. Ela vai ser realizada aí, geralmente de 20 a 25 centímetros, mais ou menos. É aqui que vai ser feita a correção do solo, né? Fazer o calcário aí, pois a aração e a gradagem você vai efetuar somente na implantação do vinhedo. Dali em diante você já não faz mais
essa etapa. Então, depois de ter feito a análise de solo, feito saber quanto quilo de calcário por hectare você vai utilizar, então você já faz a correção nesse momento. Ele deve ser bem efetuado, pois a implantação no vinhedo ele não vai ser mais resolvida, como eu tinha acabado de falar. E após isso você vai fazer uma gradagem, então, para você ter um nivelamento mais do terreno, né? Para você conseguir fazer a demarcação das covas. Então, boa tarde a todos. Aqui é Diego que está falando. Então, continuando a implantação no vinhedo, então é importante realizar a demarcação do terreno, né? Então, que seria dividir o terreno em talhões, tendo vias para que você consiga se movimentar entre as linhas e fazer os tratos culturais com o uso da mecanização, né? Então, o sentido do plantio de vinhedos ele deve ser de acordo com a luz solar e com a declividade do terreno, né? Então, se o terreno tiver mais de 5% de declividade, você deve fazer o plantio contra a declividade, no caso, né? E utilizar de terraços, de drenos e de curvas de nível para evitar a erosão, né? E a perda do seu parreiral. Pode passar. Aí o espaçamento. Então, o espaçamento ele varia de acordo com a declividade, com a cultivar que você vai usar, com o maquinário que você tem disponível, né? Ou caso você não tenha também. E o sistema que você vai adotar, que seria o espaldeira ou enlatada, e pelo clima, né? Então, terrenos que permitem a mecanização. Então, você usa espaçamentos maiores entre fileiras, né? Para que você consiga entrar com o maquinário. E você compensa esse espaçamento diminuindo o espaço entre plantas, né? Então, a condição em espaldeira, ela é utilizada de 1 a 1,5 metro entre plantas e de 2 a 2,5 entre fileiras, que é a primeira imagem aqui. Já a condução enlatada, então você usa espaçamento de 1,5 a 2 entre plantas e de 2 a 3 entre fileiras, que é a imagem da direita. Então, abertura de covas, né? Então, depende do tipo de terreno que você vai encontrar. Então, terrenos leves, que seriam os arenosos, você não precisa fazer uma cova muito profunda, pois a planta ela vai conseguir ter o desenvolvimento inicial, né, sem maiores problemas. Já em terrenos argilosos, você demanda uma cova de no mínimo 50 por 50 por 50, né, para que a planta consiga se desenvolver inicialmente. Depois que ela tiver um bom desenvolvimento inicial, ela consegue romper esse solo mais duro, digamos assim. E você pode utilizar, em vez de covas, sulcos, né, com 20 a 25 centímetros de profundidade, onde você tem a possibilidade de fazer mecanização, né? Então, a cova ela deve ser completada com terra, matéria orgânica e fertilizantes, e deve ser adicionado 20 litros de água quando for possível. E, por fim, a muda deve ser tutorada, né, que seria você colocar uma estaca e amarrar a muda, né, para que ela tenha um crescimento na direção desejada. Bora passar. Daí, alguns cuidados na compra de mudas. Então, você deve adquirir mudas em locais idôneos, né? Locais fiscalizados, certificados. A muda deve ser livre de patógenos, que já tenham um sistema de desenvolvido. E você deve levar algumas plantas para análise em laboratório para verificar a sanidade e a qualidade dessa muda. Então, alguma coisa sobre os quebra-ventos. Então, eles são usados para minimizar o efeito do vento e diminuir a contaminação do vinhedo com problemas fitossanitários que possam vir de outros lugares ou até mesmo defensivos agrícolas, né? Então, eles devem ser suficientemente densos para evitar o excesso de vento, mas ele não pode ser muito adensado, então, para ter uma boa circulação de ar ali. Então, eles podem ser definitivos usando árvores robustas, né, como o eucalipto, ou até uma floresta, mesmo assim, ou mistos, que seria usando os capins de elevado crescimento, né, como, por exemplo, um capim mombaço, um capim elefante, ou cercas vivas, de porte alto, né. Então, outra opção é o uso de telhados artificiais, como tem na imagem de baixo, né, que acaba sendo um pouco mais custoso, mas é um negócio mais permanente. E os quebra-ventos devem estar a uma distância de 1,5 vezes longe do vinhedo.
né, em relação à sua altura. Então, se o, por exemplo, o eucalipto tem 6 metros, ele deve estar a 9 metros do vinhedo para evitar acidentes, né? Caso acabe caindo, assim, ele não danifique o parreiral. Então, a escolha da cultivar. Então, a cultivar ela varia de acordo com a finalidade de produção, com o maquinário que você tem, com a condição do terreno, né? Com o clima, doenças e etc. Então, uvas americanas e híbridas. Então, elas são cultivadas predominantemente no Brasil, na costa americana e na Ásia, né, locais mais quentes. Elas apresentam maior rusticidade, né, e se adaptam ao clima brasileiro. Então, algumas das principais representantes seriam a Bordeaux, a Concord, a Isabel, a Seifel, as Niágaras e Gêmeos. Então, essas cultivares a gente encontra bastante no país, principalmente no sul do Brasil. Elas produzem de 10 a 30 toneladas, variando entre as cultivares, e o grau Brix dela não é muito alto. Então, elas variam de 13 a 18. Então, elas são usadas mais para a fabricação de vinhos, né? Não são uvas tão boas para consumo in natura e nem tão doces para fazer o suco. Pode passar. E aqui algumas cultivares brasileiras, né, que foram desenvolvidas pela Embrapa, pelo IAC, que são cultivares adaptadas para os diferentes climas do nosso país. Então, a gente tem a BRS Carmen, que ela é uma cultivar muito aceita no mercado consumidor, que é essa primeira aqui na imagem. Ela atinge até 19 graus Brix e é ideal para a fabricação de sucos. A BRS Cora, que é indicada para aprimoramento de sucos, que tem uma pouca coloração, né? Então, é uma uva bem tinta, é uma uva que tem um elevado grau Brix, de 18 a 20, então é uma uva muito aceita e muito utilizada no Brasil por conta dessa sua qualidade. E alguns outros exemplos seriam a BRS Lorena, a BRS Rúbia, a Dona Zilá, Iaque Rainha, Isabel Precoce e Moscato Embrapa. Então, são outros exemplos de uvas brasileiras que têm alta aceitação no mercado. Aqui os porta-enxertos, então, muitas variedades utilizadas nas regiões temperadas do Brasil, né? Então, os porta-enxertos mais indicados são aqueles que induzem maior vigor, né, e aumentam a produção. Você deve levar em consideração a fertilidade do solo, né, e a suscetibilidade que esse porta-enxerto vai ter em relação às doenças e pragas dos locais. Então, deve ser um porta-enxerto adaptado às condições que você vai sugerir para ele, né. Em alguns casos, a cultivar é determinante para a escolha do porta-enxerto. Então, tem cultivares que não se adaptam a determinados porta-enxertos, então, por conta disso, você acaba tendo que abrir mão ou utilizar um determinado. Então, os principais que são utilizados é o 1103, o Sulferino, o Telec 8B, o 504, o Rupestres do Lote e demais. Então, a produção de mudas de videira. Então, a formação da muda na propriedade também pode ser feita, né, com mudas de videira americanas e híbridas. Então, elas podem ser formadas pelo enraizamento direto da estaca, né, que seria por método do pé franco. Porém, tem que se ter cuidado para que elas sejam tolerantes à filoxera, que é uma doença transmitida por um pulgão que ataca a raiz. Então, recomenda-se usar mudas enxertadas, né, por conta de todas as vantagens da enxertia, né, e mudas de vitis vinífera, elas devem ser obrigatoriamente enxertadas. Então, o material para propagação, ele deve ser obtido em locais idôneos e credenciados. Caso for material para produção, né, para produtores, que seriam para a copa, você pode usar vinhedos comerciais, né, que foram formados com muita procedência. Você deve selecionar as plantas mais vigorosas, que você tem, que tem as características que você deseja. Pode ser usado pé franco ou gemas, tanto faz para enxertia, e os porta-enxertos, você tem que selecionar as plantas sadias e recomenda-se obter os mesmos da mesma fonte segura. Pode passar. Então, preparo das estacas. Então, as estacas para plantio de pé franco ou para enxertia, ela deve ter comprimento de 45 centímetros, tendo de 4 a 6 gemas, com diâmetro de 7 a 12 milímetros. O corte na extremidade inferior da estaca, que seria a base, ele deve ser horizontal, logo abaixo da gema. E na extremidade superior, o corte deve ser inclinado, formado de bisel,
de 3 a 5 centímetros acima da gema. Então, a formação da muda. As mudas podem ser preparadas diretamente no local de implantação, né? Essa é a vantagem, ela tem um maior desenvolvimento inicial, pois ela já está num local definitivo, né? E os viveiros com posterior transplante, eles possibilitam fazer uma grande quantidade de mudas. Facilita os tratamentos fitossanitários, adubação e irrigação, e possibilita você selecionar as mudas que você deseja. Então, o plantio das estacas deve ser feito de julho a agosto, né? Então, se você vai utilizar plantio em sulcos, você utiliza a profundidade de 30 a 40 centímetros, com largura de 3 centímetros, estacas enterradas 2/3 do seu comprimento, espaçadas de 5 a 10 centímetros. Você pode utilizar uma vala com 2 fileiras de estacas, distanciadas de 20 a 30 centímetros entre elas, e entre as valas, você tem distância de 1 metro. Já para construir canteiros, você prepara um canteiro de 15 a 20 centímetros, distância de 60 centímetros um do outro, cobertos com plástico. Você realiza o plantio em 2 fileiras, facilitando a operação de enxertia, né, pelos lados do canteiro. E as mudas de pé franco pode colocar até 3 fileiras, né, furando o plástico com a estaca, cuidando que o solo fique úmido. Pode passar. Então, mudas em local definitivo. Você utiliza mais o plantio em golas, né? Você coloca 2 estacas para preencher. Então, desce 2/3 do seu comprimento. Se as 2 enraizarem, você elimina uma, né? Mas aconselhável é plantar estacas de porta-enxerto já enraizado para evitar essas falhas. Pode passar. Daqui a enxertia, a prática mais utilizada no Brasil é a garfagem, né? Feito 1 ano após o plantio das estacas de porta-enxerto. Então, em regiões sujeitas a ocorrência de geadas tardias, a enxertia deve ser feita na última quinzena de agosto. E é executado do seguinte modo: então se faz uma limpeza ao redor do porta-enxerto, para facilitar a enxertia, né? Elimina a copa a uma altura de 10 a 15 centímetros acima do solo, ficando um pequeno caule, né? Que é onde vai ser enxertada a cultivar a copa. E com o canivete enxertia, você faz uma fenda de 2 a 4 centímetros, introduzindo a videira, né? Que é a copa que você deseja enxertar. Então, o sistema de condução, então, ele deve ser influenciado por alguns fatores, né? Alguns deles são a cultivar escolhida, né? Dependendo do tipo da cultivar, você vai conduzir de tal forma, né? O método de colheita, que é manual ou mecânica, que vai influenciar também. A topografia do terreno, que influencia desde o princípio, né? Da implantação das videiras. O custo de implantação e manutenção dos postes de fio. A conjuntura econômica e a rentabilidade do viticultor, condições climáticas e a tradição da região, né? Isso vai influenciar bastante o sistema de condução. Pode passar. Então, no sistema de condução, a gente tem o sistema chamado latada, onde o dossel vegetativo é horizontal e a poda pode ser mista, ou em cordão, ou esporonado. As varas são atadas horizontalmente aos fios do sistema de sustentação do vinhedo, e as videiras são alinhadas em fileiras, distanciadas geralmente de 2,5 metros, variando de 2 a 3 metros, como já foi falado anteriormente, né? A distância entre plantas também varia de 1,5 a 2, conforme o vigor da videira, né? A zona de produção da uva situa-se aproximadamente a 1,80 m do solo, e a carga de gemas também é variável, mas recomenda-se de 120 mil a 140 mil gemas por hectare. Pode passar. Então, esse aí é um exemplo do tipo, da forma de condução latada, né? Que você vai conduzir as videiras por cima, horizontalmente, né? Pode passar. E o tipo espaldeira, quando o dossel vegetativo fica na vertical. E a poda seca é mista ou em cordão esporonado, igual a da latada, né? As varas são atadas horizontalmente e os fios de sistemas de sustentação do vinhedo. Então, a latada ela vai ficar por cima do
como se fosse um telhado verde, né? Aí a espaldeira ela é direcionada para os lados. Se é necessário, ramos são despontados, normalmente deixa 2 varas por planta, quando a poda é mista. Em cordão esporonado, há 2 cordões por planta. A distância entre as fileiras varia de 2 a 2,5 e a entre plantas de 1,5 a 2, conforme a cultivar e fertilidade do solo e outros fatores, né? A zona de produção situa-se geralmente de 1 metro, 1,20 m do solo, deixa 65.000 a 80.000 gemas por hectare. Então, esse aí é um exemplo do sistema, né? Pode ver que é completamente diferente do sistema de latada, né? Vou passar. Então, aqui eu tenho algumas vantagens e desvantagens dela, né? Na latada, as vantagens são o maior vigor das videiras, o grande número de cachos e alta produtividade, grande adaptação à topografia das regiões montanhosas, né? Até pelo seu tipo de condição, né? Facilita a locomoção dos agricultores. A desvantagem dela é um alto custo de manutenção, de implantação e manutenção. O sistema não é apropriado para colheita mecânica, né? Já que ele fica muito fechado. E favorece o aparecimento de doenças fúngicas devido ao alto índice de área foliar, né? E a umidade. Esses 2 fatores associados formam um microclima embaixo do dossel, né? E pode prejudicar com doenças, né? Então, o sistema de sustentação necessita ser sólido, né? Para suportar o peso do dossel e o impacto dos ventos. Então, essas são as desvantagens. Já no sistema espaldeira, as vantagens que proporciona a colheita manual, mecânica mais fácil, né? Facilita operações mecanizadas, tem uma boa aeração no dossel, menor custo de implantação e ele pode ser ampliado mais facilmente do que o latado, né? Algumas vantagens é que ele apresenta tendência ao sombreamento, né? O que prejudica a qualidade da uva e do vinho. E não é indicado para cultivar muito vigorosa ou muito fértil, né? Porque ela vai sombrear muito fácil. Vou passar. Então, vamos falar um pouco da poda, vamos ser um pouco mais sucinto aqui. O objetivo da poda é a frutificação já nos primeiros anos de plantio, né? E limitar gemas para regularizar e harmonizar a produção e o vigor. Melhorar a qualidade da uva, que posteriormente a produção vai ser melhor. Uniformizar a distribuição de seiva elaborada para os diferentes órgãos. Então, você vai espalhar melhor a sua produção, né? Proporciona uma planta de uma forma determinada que se mantenha por muito tempo, que facilita a execução de tratos manuais. Pode passar. Então, a poda é feita nos períodos de repouso da videira, no inverno, período que vai desde a queda das folhas até pouco antes do início da brotação. Nas regiões expostas a geadas, poda-se tardiamente, né? Nos climas temperados, durante o inverno, pode tardar as videiras vigorosas ou cedo as fracas. Então, você preconiza as videiras mais fracas antes, né? Então, as podas excessivas ou precoces, muito precoce, né, ou muito tardio, debilita a videira. Elas retardam a brotação. Então, a poda tardia geralmente apresenta as seguintes vantagens. A brotação tardia é mais uniforme, a menor incidência de antracnose, que é uma doença que preocupa muito, né? A menor probabilidade de danos por geadas, já que ele é feito mais tarde, então pode ser que escape do período de geadas, né? Proporciona maior produtividade do vinhedo e a temperatura é mais adequada para o desenvolvimento dos tecidos vegetais, já que não é tão frio. Pode passar. Então, a gente tem 4 tipos de poda, né? Vou passar bem rapidamente aqui o que é cada uma delas. Então, a primeira é feita a poda de implantação, que é efetuada na muda antes do plantio. Então, ele consiste no encurtamento das raízes que se quebram durante o transporte e na poda de enxerto a 2 ou 3 gemas. Então, você vai, como já foi falado anteriormente, isso aí, né? A poda de formação, que ela tem por finalidade dar a forma adequada à planta, né? Que você vai escolher para o teu sistema de condução. Pode passar.
É que nem essa imagem que temos aqui, né? Que ele explica bem certinho como é que é a poda de formação ali no A, B, C, D e E, né? Você começa no enxerto, na muda, começa a fazer a condução da muda, começa a fazer a desponta, e quando você chega Isso, ali você tem que na... fazer a Isso, quantidade maior disso aí é por causa do sistema de condução, né? exato. Chegou na última ali, você já tem a planta pronta, né? Isso. Aí temos a poda de frutificação, que ele tem o objetivo de preparar a videira para a produção da próxima safra. Então, ela deve ser feita através da eliminação de sarmentos mal localizados ou fracos e de ladrões, por fim que permaneçam na planta somente as varas e esporões desejados. Então, você tem que tirar tudo aquilo que não é interessante da planta, né, que não vai acarretar numa produção e que pode atrapalhar até a produção do vinhedo, né? Então, você vai retirar tudo isso aí. Aqui a gente tem alguns exemplos ali, né, de cortes na imagem da direita, de cortes onde você vai ser feito, né, tirando os ramos ladrões, os ramos fracos, né, para a produção na próxima safra. Aí a gente tem a poda da renovação, que ela consiste em eliminar partes da planta, principalmente braços e cordões que se encontram com pouca vitalidade, devido a acidentes climáticos, danos mecânicos, doenças ou pragas, substituídos por sarmentos mais jovens. Então você vai eliminar esses ramos, essas plantas, até mesmo plantas inteiras, né, que podem estar prejudicadas, que não te acarretam mais em uma boa produção. E também é utilizado para rebaixar partes da planta que se elevam demais em relação ao aramado, né, e as partes que devido sucessivas podas se distanciaram dos braços cordões. Aqui a gente tem um pouquinho do custo de produção, né? Não vou me adentrar muito, mas é mais ou menos isso, né? A gente tem as tabelas com base nos preços de 2017, né? Que não foge muito do preço atual agora, a não ser por preço de adubo, né? Que alterou um pouquinho, mas seria mais ou menos isso. Aqui seria, né, para produção da uva Niágara, que pegou ali do Emater do Distrito Federal. Ele leva em conta toda a parte de insumo e serviço que será feito, né? E a gente pode observar que temos um custo aí de R$ 122.000 só de um ano, né? Em um hectare. Então veja que não é um negócio muito barato. Você tem que analisar bem isso aí, né? Para você poder ver se é rentável. Tanto que já foi falado no início, né? Você tem um mercado consumidor consistente e a uva no Brasil ela é bem consumida, né? Tem bastante aceitação pelo mercado. Talvez a rentabilidade seja boa, mas é tudo de estudo, né? Questão de estudo de viabilidade. E depende demais, né? Do local onde você esteja, da cultivar que você vai usar, né? Se vai usar para vinho, se vai usar para suco, se vai para ser os uvas de mesa mesmo. Então, depende muito. Eu Então, acho que seria isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos aí. obrigado por tudo aí. Estamos disponíveis aí para serem chamados qualquer dúvida. Obrigado. Possíveis questionamentos.